Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do capítulo 26 de Um Curso em Milagres. É um texto que propõe uma jornada mental, e que jornada, chamada a transição. E para começar, vamos direto para essa ideia central que o texto joga na mesa. Essa frase, no fundo, está dizendo que o mundo que a gente enxerga, ele é todo construído em cima de uma premissa que, segundo a fonte, é um equívoco. A ideia de que, para a gente existir como indivíduos, a gente teve que abrir mão de uma unidade original. Então, para começar essa jornada, a gente precisa primeiro entender o nosso ponto de partida, quer dizer, um mundo que, muitas vezes sem a gente nem perceber, funciona com base na ideia constante de sacrifício. No coração de tudo isso existe um grande conflito. De um lado, o que o texto chama de unicidade, a ideia de que está tudo interligado, sabe? Onde dar e receber são, na verdade, a mesma coisa. E do outro lado, a separação, aquela crença de que a vida é uma competição, um jogo onde para um ganhar, o outro tem que invariavelmente perder. E para ilustrar isso, o texto usa uma metáfora muito forte. A do corpo como uma fortaleza. Ele seria o nosso símbolo máximo de que a gente trocou a totalidade por um eu bem pequenininho, separado. É como se os nossos corpos fossem muralhas que nos protegem, claro, mas que ao mesmo tempo nos isolam de todo o resto. E agora, aqui é que a coisa fica interessante de verdade. O texto pega esse mundo que parece um emaranhado de problemas e simplifica tudo a uma única questão central, com uma única solução. O texto faz uma pergunta que, poxa, todo mundo sente, né? Com tanta coisa acontecendo, tanto conflito, por onde a gente começa a resolver alguma coisa? Parece uma tarefa impossível, não é? E a resposta, segundo a fonte, é de uma simplicidade que chega a espantar. Haveria apenas um único erro na raiz de todos os problemas que a gente vê. A crença de que a perda é real. A ideia de que para ganhar, alguma coisa ou alguém tem que ser sacrificado. E a lógica é direta. Se existe só um erro, então só precisa de uma única correção para consertar todas as suas diferentes manifestações. E o texto chama essa correção de o milagre. Então, é crucial entender isso aqui. O milagre não é uma mágica que acontece lá fora. É uma correção que acontece aqui dentro, uma mudança na nossa percepção. É a virada de chave mental que desfaz a crença no sacrifício, mostrando que é sim possível todo mundo ganhar. Certo. Mas como a gente faz isso na prática? Vamos ver agora a ferramenta, o veículo que permite aplicar essa correção no nosso dia a dia. E o nome dessa ferramenta é perdão. E aqui a gente precisa prestar muita atenção na definição. Não é o perdão no sentido de, ok, você errou, mas eu te perdoo. Não é sobre isso. Aqui, perdão é uma ferramenta de percepção. É a escolha de olhar para além da ilusão de que estamos separados e enxergar a unidade que sempre esteve ali. O processo descrito é quase como uma disciplina mental, bem prática. Primeiro, a gente identifica aquela crença na separação, pode ser uma mágoa, um julgamento. Depois, a gente escolhe conscientemente ver a conexão que existe por trás daquilo. E aí a barreira, que era só uma ilusão, simplesmente some. E o que aparece no lugar? A união que sempre existiu. E essa frase resume o poder disso de uma forma brilhante. O perdão não é sobre libertar o outro, é sobre a nossa própria liberdade. É a ferramenta que nos solta das correntes do passado e dos erros que a gente achava que eram reais. E conforme a gente vai usando essa ferramenta do perdão, a gente vai se aproximando de um ponto de virada na jornada. Um espaço mental que o texto chama de zona da fronteira, ou o mundo real. É importante frisar, isso não é um lugar físico para onde a gente vai. É um estado mental, um momento de clareza tão profunda que a gente finalmente consegue separar o que é real do que é ilusão. E toda aquela confusão do mundo, ela começa a se dissipar. E nesse estado mental, a confusão vai embora. O pensamento fica limpo, simples, aqueles valores que viviam brigando dentro da gente se acalmam. As ilusões são vistas pelo que são, ilusões, e a escolha entre a verdade e a ilusão fica óbvia, simplesmente óbvia. Tudo isso nos leva, então, à grande revelação, a virada de chave final dessa jornada. O destino, a tal da salvação, não está lá no futuro. Ela está disponível aqui e agora. O texto toca num ponto que, nossa, é muito humano. Se a paz é a nossa natureza real, por que a gente sente que ela é uma meta tão distante? Algo que a gente tem que lutar muito para, quem sabe, um dia alcançar lá no futuro? A resposta estaria na nossa percepção do tempo. A gente cria um futuro onde a salvação um dia vai chegar. E isso cria uma lacuna, um espaço entre a nossa escolha pela paz e a paz em si.
Mas a fonte insiste. Causa e efeito são a mesma coisa. Acontecem juntos, sempre, agora. E essa é a mudança de perspectiva mais radical. A salvação não é um processo demorado, é uma aceitação imediata da realidade. A gente acha que precisa de tempo para se curar, mas o texto sugere que é o nosso medo do agora que nos faz jogar a cura lá para frente. Então, o ponto crucial é este. Nosso medo de nos unirmos no presente é exatamente o que a gente projeta como sendo um caminho longo e difícil no futuro. Aquele pequeno obstáculo é só nosso desejo de manter um pouquinho de separação, sabe? E esse desejo se transforma na ilusão do tempo. E assim a gente termina com essa provocação final do material, que transforma tudo isso numa questão bem pessoal, bem íntima. Se a única coisa que nos prende é a memória de um erro que já passou e já foi corrigido, o que é que nos impede de verdade de escolher a paz que já está aqui, bem agora?